Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje vamos abordar um design de um jig anterior através do Medit Splint. Antes de a gente iniciar, quero agradecer todos os inscritos, batendo aí a marca de 1000 inscritos, isso é muito importante. O objetivo principal desse canal é poder ajudar quem está iniciando dentro do fluxo digital na odontologia, utilizando ferramentas de baixo custo, podendo muitas vezes até iniciar um negócio a partir daí, beleza? Bom, vamos lá. A gente está já com um escaneamento aberto, tá? Importado, superior e inferior. Se você não sabe ainda como fazer a importação, você vai assistir esse vídeo aqui, bem rápido, explicando como fazer essa importação. A gente precisa, é claro, do Medit Splints instalado dentro do Medit Link. E a gente já começa clicando ali. Bom, a aba de indicação do que é maxila, do que é mandíbula, arrastamos e confirmamos. No Medit Splint, sendo bem sucinto, a gente tem 3 opções, tá, de design. Um é uma placa Michigan, é uma placa que ele tem uma característica mais arredondada, a gente pode fazer designs de guias. A placa plana, que ela é um pouco mais aguda, ela tem quinas um pouco mais vivas, e o anterior Byte, que foi das últimas atualizações dentro do Medit Splint. Então, anterior Byte, vou selecionar em maxila e Manual Creation. Já nesse primeiro momento, a gente, se precisar fazer algum ajuste de modelo nessa fase, a gente pode fazer recortar modelo, fechar buracos, cavidades. E esse é um ponto relativamente importante para o design de jigs ou placas, né? Bom, a partir do momento que a gente recebe um escaneamento com a DVO fechada, a DVO inicial, a gente vai precisar fazer a abertura através aqui do Medit Splint. O grande problema é que se a gente não colocar esse platô, plano oclusal desse paciente de uma forma muito semelhante ao real, a gente pode acabar fazendo uma abertura de DVO incorreto, né? Porque o Medit vai selecionar um eixo terminal de rotação relativamente aleatório, né? Numa média, e fazer a abertura. Então, se o plano estiver incorreto, essa abertura ela pode ser desviada. Então, um dos segredos é ter pelo menos uma foto do paciente frontal sorrindo, tá? Pode ser com afastador tipo C, mas para que a gente possa ver qual que é o plano horizontal real desse paciente. Desse paciente especificamente, eu sei que o plano horizontal dele é exatamente dessa forma, tá? Como que a gente reposiciona? Botão direito do mouse segurando, a gente vai fazer o giro, e o botão do scroll a gente movimenta ele num plano, tá? Eu sei que nesse paciente eu estou usando aqui a RAF palatina como referência e a ponta do canino e a ponta do primeiro pré-molar como referência aqui do plano horizontal, que eu já avaliei no sorriso desse indivíduo, ou seja, realmente o plano anterior dele é inclinado. Vamos para o próximo, e aqui nessa hora a gente vai fazer alguns ajustes. O que vai acontecer aqui? Esse escaneamento ele veio com uma sujeira aqui de malha, tá? Bem nesse ponto. Então, no momento que eu for dar a sequência para desenhar o guia, como a gente tem uma interferência de malha aqui, ele vai reconhecer como se fosse um cruzamento na oclusão. Então, vou voltar e fazer rapidamente uma limpeza aqui, recortando que não nos interessa. Vamos fechar as cavidades. A gente tem essa ferramenta que fecha cavidades rapidamente. Vamos voltar para o nosso design. Checar apenas se o plano horizontal está correto. Ok. Vamos para a abertura. Bom, com a abertura da DVO, aqui sim a gente vai começar a entender, né, qual é a altura que a gente quer fazer. Bom, com o aumento da DVO agora estabelecida, a gente pode determinar a partir dos milímetros de abertura, ou seja, 0 é a DVO inicial, e a gente vai aumentando a partir de um ponto anterior aqui. Ele está dando o aumento da DVO, tá, a partir da referência anterior.
A distância do antagonista, ele é o ponto mais próximo que se tem de um modelo para o outro e ele vai calcular quantos milímetros tem. Geralmente vai ser na região posterior. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer um aumento de DVO de 3 milímetros, que foi determinado. Vamos para a próxima ferramenta, que é o eixo de inserção. Colocando a vista no eixo de inserção, tudo que está em azul vai se transformar em alívio. Então, selecionei e cliquei aqui, Set Arrow to your viewpoint, ou seja, determine a seta através do seu ponto de visão. Próximo, e agora ele vai nos dar o design, a delimitação para o jig anterior. O Medit Splint vai sugerir já um formato. Normalmente eu mudo alguma coisa, não acho que precisa nesse caso ter um avanço até todo o lateral, vou reduzir um pouquinho sim o posicionamento, posso reduzir um pouquinho aqui a bateria anterior e aí é uma preferência de gosto do design do jig. Tá? Na parte palatina, gosto sempre de deixar ele num formato triangular. Então eu vou procurar fazer esse design do jeito que for a minha preferência. Se eu quiser aumentar ou diminuir alguma área ou vestibular ou lingual, eu posso automaticamente fazer através dessas barras aqui inferiores. O Medit Splint ele sempre vai fazer um design de um jig com esse platô anterior. Eu, pessoalmente, não gosto do platô, então, sim, eu vou fazer uma alteração. Vou aumentar um pouquinho a espessura do jig anterior, só para ter um volume, um pouquinho mais de resistência, para 1,5 mm, e vou para o próximo. Então, nessa hora, eu vou fazer o alívio, vou alisar todo esse platô anterior aqui, porque senão o paciente vai ficar com um aumento muito grande anterior. Eu não quero isso, eu já quero, nesse caso, fazer o registro final, já na posição final de oclusão. Então, com as ferramentas de escultura, especialmente o Smooth, eu vou fazer o alisamento aqui. Aumentei o máximo ali a força, né, que é a primeira barra, e o size ali para a gente fazer esse alívio o mais rápido possível, né, de forma otimizada. Posso também utilizar a ferramenta de Morph e segurar e movimentar. Também pode ir um pouquinho mais rápido. Nessa hora, para o jig anterior, eu quero um ponto central. Eu quero que esse ponto central ele esteja a 90 graus em relação ao antagonista, em relação ao plano inferior. Então, eu prefiro deixar ele sempre a 90 graus com o platô do jig. Tá? Vou fazer todos os alívios aqui que não, onde possa dar interferência e manter apenas o contato anterior. Jig desenhado, vamos para o nome. Então aqui, vou chamar o nome do paciente de Greg. E vou colocar aqui na bateria anterior. Posso rotacionar, né, para ele ficar de cima para baixo. Ele sempre vai fazer horizontal ou plano, tá? O plano oclusal selecionado lá atrás. A gente pode aumentar ou diminuir o tamanho, mudar a fonte, ou adicionar algumas outras informações. Tá? Se for necessário, eu posso escrever mais de um texto. Por exemplo, vou escrever aqui um jig. Eu posso colocar também no local que for do meu interesse. Feito, a gente finalizou o nosso jig. Vamos salvar e olhar como que ficou esse projeto. Então, para a gente fazer a exportação, a gente vai no arquivo Splint. 3 pontinhos, exportar e exportar. Vamos checar como que ele ficou. Tá? Então ele já adaptado aqui na parte anterior. Nesse caso foi um jig desenhado, né, já para DVO final. É claro que dependendo da funcionalidade, da filosofia, da indicação, né, esse design ele pode ser alterado. Só no momento do design a gente fazer as conformidades e adequações necessárias para cada caso.